O conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem dominado as manchetes globais, afetando milhões de pessoas e alterando drasticamente a dinâmica internacional. Mas, além do noticiário convencional, há camadas de histórias frequentemente ignoradas. A Coreia do Norte agora está envolvida na guerra, com Pyongyang deslocando 8.000 de suas 11.000 tropas para a região de Kursk, além de 1.500 soldados de operações especiais para o Oblast, assim como para as linhas de frente no nordeste da Ucrânia e em regiões orientais como Donetsk. O exército ucraniano, por sua vez, está em busca das tropas norte-coreanas. As forças de Kiev estão rastreando, perseguindo e enfrentando os soldados de Pyongyang em quase todos os campos de batalha, incluindo Kursk. Então, como os ucranianos conseguem resistir à ocupação russa enquanto enfrentam tantas tropas norte-coreanas ao mesmo tempo? Vamos explorar esta linha de fogo, onde esses três países estão entrelaçados, e analisar como os ucranianos enfrentaram as tropas norte-coreanas e como colapsou o envio de tropas entre Moscou e Pyongyang. Antes de continuarmos com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentários. Vamos continuar. Como mencionado, a frente mais desafiadora para a Ucrânia no que diz respeito às tropas norte-coreanas é o Oblast de Kursk. Mas as tropas norte-coreanas não estão apenas no Oblast de Kursk, como relatado anteriormente, mas também no Oblast vizinho de Belgorod. Yuri Fedorenko, comandante do Batalhão Aquiles da 92ª Brigada Separada de Assalto, confirmou que os relatórios de inteligência sobre a presença de tropas norte-coreanas em Belgorod são precisos. É provável que a Rússia planeje manter as tropas norte-coreanas nessas áreas como uma segunda linha de defesa para liberar suas forças e combater no Donbás. O comandante ucraniano também acredita que os russos têm um plano nesse sentido. No entanto, a Ucrânia está monitorando os planos russos e norte-coreanos em relação a Belgorod. Valentin Levada, de 36 anos, combatente da unidade de sistemas não tripulados da 82ª Brigada, afirmou que, num futuro próximo, as tropas ucranianas poderão enfrentar diretamente o exército norte-coreano e que, nas linhas de frente de Kharkiv e Belgorod, os soldados das facções rivais poderão entrar em combates ferozes. O comandante também destacou que provavelmente não será fácil capturar o exército norte-coreano, enfatizando que as forças armadas ucranianas reforçaram suas medidas defensivas na direção de Kharkiv. Por sua vez, os norte-coreanos estão preocupados com essa situação. Foi relatado que o exército norte-coreano enviado para combater na Ucrânia está sendo liderado por Kim En-bak, o subchefe do Estado-Maior do Exército norte-coreano. Resta saber qual estratégia o subchefe seguirá agora. Também é tema de debate quando a Rússia enviará as tropas norte-coreanas de Belgorod para expandir sua presença no Donbás. Enquanto isso, Rússia e Coreia do Norte continuam buscando formas de enfrentar a escalada militar ucraniana na direção de Kharkiv. Kiev conseguiu desferir um segundo golpe na parceria Moscou-Pyongyang, ao ativar sua inteligência militar. A Agência de Inteligência de Defesa da Ucrânia publicou uma gravação de áudio que afirma ser de conversas de rádio interceptadas, usando termos militares criptografados, entre soldados norte-coreanos na Rússia. A agência revelou um intercâmbio de transmissões interceptadas de um grupo de soldados norte-coreanos deslocados na região de Kursk para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Na gravação de áudio, os soldados usaram termos codificados com sotaques norte-coreanos, como Mulgai Hana e Mulgai Dol. Em inglês, isso significa primeiro selo e segundo selo. Provavelmente os soldados norte-coreanos utilizam essas conversas codificadas para validar sinais. Espere, diz um dos soldados, aparentemente dando instruções a um subordinado. A inteligência de defesa da Ucrânia afirmou no dia anterior que havia interceptado essas conversas de rádio e que os sinais eram ordens para retornar imediatamente. A ansiedade e o medo dos soldados norte-coreanos também ficaram evidentes nessas conversas criptografadas. É compreensível que os soldados norte-coreanos entrem em pânico, dada a situação recente no campo de batalha em Kursk. A Ucrânia fez avanços rápidos no dia 6 de agosto ao lançar um ataque surpresa na região,
rompendo posições russas fracamente defendidas e capturando a cidade de Sucha e outros territórios. Enquanto as forças de Vladimir Putin demoraram a responder, há relatos de que as tropas russas recuperaram áreas significativas nas últimas semanas, com o apoio das tropas de Pyongyang. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra destacou em sua última atualização que as forças de Kiev estão avançando em direção ao extremo noroeste da saliência, citando imagens geolocalizadas que mostram movimentações em direção a uma cortina de árvores ao norte da cidade de Novoivodinovka, onde os combates têm sido especialmente intensos. Nesse contexto, o ministro da Defesa ucraniano, Rustam Umarov, informou que os primeiros confrontos entre tropas ucranianas e norte-coreanas ocorreram em 5 de novembro. Fontes do Ministério da Defesa da Ucrânia, citando altos funcionários dos Estados Unidos de América e da Ucrânia, já haviam relatado anteriormente que soldados norte-coreanos morreram em um confronto limitado entre forças russas e ucranianas. Essas declarações marcaram a primeira vez que os ucranianos caçaram soldados norte-coreanos, algo também evidenciado pelas confissões de alguns soldados norte-coreanos que escaparam das linhas de frente e foram capturados. De acordo com Kim, nenhum dos jovens recrutados entre os soldados mais poderosos do mundo, integrantes de um exército regular de cerca de 1 milhão de soldados, havia enfrentado batalhas intensas. Eles estão lutando em um território desconhecido, com armas novas e uniformes que exibem a bandeira da Rússia, um país sobre o qual sabem pouco. Embora sua chegada alivie a pressão sobre a Rússia em recrutar mais cidadãos, especialistas acreditam que os benefícios militares para o Kremlin serão limitados. Acredita-se que a maioria desses soldados, com cerca de 19 anos ou pouco mais de 20, tenha sido treinada nas montanhas da Coreia do Norte e não possua experiência nos vastos campos de batalha, planos da Ucrânia. Isso sugere que a Rússia não conseguirá aproveitar ao máximo as tropas norte-coreanas, tanto em Kursk quanto em outros frentes ucranianos. O regime de Moscou tem minimizado essas preocupações sobre a inexperiência dessas tropas, ao continuar afirmando que a situação em Kursk está sob controle. Recentemente, fontes russas informaram à imprensa que os combates continuavam ao sudeste de Koronevo e ao norte de Sudza. O Ministério da Defesa russo também afirmou que suas forças repeliram um ataque ucraniano na área de Glushkovsk, a oeste da saliência principal. A presença de um terceiro país na guerra iniciada por Putin tem gerado preocupação internacional, especialmente com as tropas mais experientes da Rússia avançando no leste da Ucrânia, e dúvidas sobre a qualidade e o treinamento das tropas norte-coreanas, reforçando as linhas de Kursk. O Ministério da Defesa russo, por sua vez, tem tentado desviar a atenção com declarações enganosas de que a situação em Kursk está sob controle. Falando no Fórum Valdai, em Sochi, Putin afirmou que as forças ucranianas sofreram enormes perdas em Kursk, com mais de 30 mil soldados mortos. No entanto, esse número não foi verificado. O líder russo, que frequentemente utiliza propaganda com números questionáveis, não mencionou que a campanha militar ucraniana em Kursk ainda não foi frustrada. Essa ação militar, que nem mesmo as tropas norte-coreanas conseguiram impedir, prejudica seriamente a parceria Moscou-Pyongyang. Apesar dos riscos, Pyongyang insiste em manter esse acordo com Moscou, já que a transferência de tecnologia prometida pela Rússia é essencial para a Coreia do Norte. Kim Jong-un busca que Moscou compartilhe sua expertise na construção de mísseis de longo alcance para avançar no programa nuclear norte-coreano. Isso representa um grande risco geopolítico que vai muito além do conflito na Ucrânia. A situação na Península Coreana, que já é instável, pode piorar. Uma Coreia do Norte mais moderna e equipada poderia representar uma ameaça ainda maior à Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. Especialistas argumentam que todas as restrições devem ser levantadas para que a Ucrânia possa defender sua soberania territorial e bloquear as tropas norte-coreanas tanto na Europa Oriental quanto no Pacífico. Além disso, preocupa-se o fato de que a Rússia esteja importando armas da Coreia do Norte para usá-las em ataques em qualquer parte da Ucrânia. Segundo analistas militares, os Estados Unidos e o Ocidente ainda hesitam em permitir que o exército ucraniano ataque alvos dentro do território russo,
o que priva a Ucrânia de oportunidades iguais na guerra contra a Federação Russa. Caso as restrições ao uso de mísseis de longo alcance sejam removidas, tanto soldados russos quanto norte-coreanos poderiam enfrentar verdadeiros desafios. Esses mísseis ocidentais de longo alcance permitiriam à Ucrânia dispersar as tropas inimigas de maneira eficaz. Há também especulações sobre uma solução possível. Donald Trump, que foi reeleito como presidente dos Estados Unidos, teria um plano caso Rússia e Coreia do Norte intensifiquem sua cooperação e avancem ainda mais na Ucrânia. O plano de paz de Trump poderia incluir uma proposta inesperada: a transferência de parte da região russa de Kursk para a Ucrânia. Essa possibilidade pode ter motivado recentes ataques russos, apoiados por tropas norte-coreanas, contra posições ucranianas na região. O analista David Axe concorda com essa teoria. Ele explica que o plano de Trump poderia incluir um cessar-fogo na linha de frente atual, atravessando tanto o território ucraniano quanto parte da região russa de Kursk. Na teoria, isso significaria que a Rússia aceitaria ceder 270 milhas quadradas de seu território em troca do controle de 45 mil milhas quadradas de áreas ocupadas na Ucrânia. No entanto, é improvável que essa proposta seja aceita por Vladimir Putin, para quem qualquer perda territorial é inaceitável. Axe observa que, se o plano de Trump realmente funcionar, o que é altamente incerto, a Rússia abriria mão de 270 milhas quadradas de território em troca de cerca de 20% do território ucraniano ocupado. Além disso, o recente ataque à saliência de Kursk exemplifica o esforço da Rússia para manter o controle da região. Contudo, a tentativa de ataque das brigadas 8ª e 10ª de fuzileiros navais russos, junto ao exército norte-coreano, resultou em perdas significativas. De acordo com pesquisadores da Kriegsforscher, 10 de 14 veículos blindados de transporte de tropas, capazes de transportar até 140 soldados, foram perdidos ou danificados durante o assalto às posições ucranianas, e alguns provavelmente ficaram fora de operação. Analistas acreditam que, para o Kremlin, as baixas humanas são secundárias quando o objetivo é controlar territórios. Essa abordagem só faria sentido caso o plano de paz de Trump, que inclui a criação de uma zona desmilitarizada, fosse implementado. Por outro lado, a equipe de Donald Trump, que se prepara para retornar à presidência dos Estados Unidos, está considerando várias opções para resolver a guerra na Ucrânia. Um dos principais cenários envolve o congelamento das hostilidades, com a estabilização da linha de frente, a criação de uma zona desmilitarizada e a renúncia da Ucrânia à adesão à OTAN por 20 anos. Esse plano prevê uma zona desmilitarizada de 1.300 quilômetros ao longo da linha de frente atual. Aparentemente, tropas britânicas e europeias serão estacionadas nesta região. Trump já falou sobre a necessidade de posicionar tropas britânicas nessa área. Ao mesmo tempo, o líder norte-americano planeja armar a Ucrânia para dissuadir novas agressões russas, mas insiste que a responsabilidade financeira e militar pela zona de contenção deve recair sobre seus aliados europeus. Uma solução inclui contatos diplomáticos e políticos. Kurt Volker, ex-enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, informou que Donald Trump tentará estabelecer contato com o líder russo Vladimir Putin após vencer as eleições presidenciais. O presidente reeleito dos Estados Unidos de América poderia pressionar o líder do Kremlin a chegar rapidamente a um acordo para encerrar a guerra. Por ora, a Rússia adotou uma postura muito diferente em relação aos esforços de paz dos Estados Unidos. Segundo um recente decreto, o presidente russo Vladimir Putin assinou um acordo sobre a parceria estratégica do país com a Coreia do Norte, que inclui uma cláusula de defesa mútua. O acordo firmado por Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un, após uma cúpula em Pyongyang em junho, estipula que cada parte ajudará a outra em caso de ataque armado. Agora, esse acordo está sendo formalizado após a medida de Putin. A Câmara Alta da Rússia aprovou o tratado nesta semana, enquanto a Câmara Baixa o ratificou no mês passado. Putin assinou um decreto que detalha os procedimentos legislativos no site do governo. A promulgação do acordo marca um aprofundamento dos laços entre Moscou e Pyongyang, desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia,
em fevereiro de 2022. Há preocupações de que essa medida para legalizar o tratado leve a um aumento ainda maior no intercâmbio de armas entre Rússia e Coreia do Norte. A Coreia do Sul, em particular, está realizando avaliações importantes sobre este assunto. Relatórios da Coreia do Sul e de países ocidentais indicam que a Coreia do Norte está fornecendo armas à Rússia. Especialistas forenses ucranianos afirmam ter encontrado vestígios dessas armas nos locais de ataques russos. As preocupações do lado ucraniano estão naturalmente crescendo com o aumento desse intercâmbio de armas. O principal comandante militar da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, enfatizou que a Ucrânia enfrenta desafios crescentes em sua luta contra a ocupação de Moscou, já que as forças russas avançam e as tropas norte-coreanas se preparam para se juntar à campanha do Kremlin. Syrskyi também comunicou ao general Christopher Cavoli, chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos, a gravidade da situação. Segundo o líder militar ucraniano, se a Coreia do Norte enviar mais tropas e fornecer mais recursos militares à Rússia no futuro, a tarefa de Kiev se tornará muito mais difícil. Por isso, Oleksandr Syrskyi pediu um aumento na ajuda militar ocidental à Ucrânia. O líder ucraniano Volodymyr Zelensky fez apelos semelhantes repetidamente. Nos últimos dias, Zelensky solicitou especificamente mísseis Tomahawk aos Estados Unidos. Segundo os ucranianos, a única forma de combater tanto a Coreia do Norte quanto o exército russo é aumentando os pacotes de ajuda militar do Ocidente. Dessa forma, a Ucrânia terá a opção de manter seu arsenal militar atualizado. Isso tornaria Kiev mais resistente militarmente diante da cooperação Pyongyang-Moscou. Os Estados Unidos estão enviando mais de 500 mísseis antimísseis para os sistemas de defesa aérea, Patriot e NASAMS. O Pentágono enfatiza que essa assistência é uma resposta à crescente eficácia dos ataques com drones russos que têm como alvo cidades ucranianas. No âmbito financeiro, a administração Biden está trabalhando rapidamente para utilizar os fundos de ajuda militar não gastos antes da transição para o presidente eleito Donald Trump no próximo janeiro. As estimativas atuais indicam que ainda restam mais de 7 bilhões de dólares em fundos autorizados, que devem ser usados rapidamente para fortalecer a posição negociadora da Ucrânia, enquanto possíveis mudanças geopolíticas se aproximam. Espera-se que outros países ocidentais também mobilizem ajuda militar à Ucrânia a seu tempo. Do lado russo e norte-coreano, o impacto dessas atividades de ajuda é significativo. Putin e Kim Jong-un podem enfrentar um desfecho inesperado devido à ajuda ocidental. Enquanto isso, a situação no terreno continua evoluindo rapidamente. A resistência ucraniana, embora forte, enfrenta enormes dificuldades para conter o avanço das forças russas e norte-coreanas. As novas táticas empregadas por ambos os países parecem estar surtindo efeito nos campos de batalha, enquanto as forças de Kiev continuam lutando para manter o controle dos territórios ocupados e recuperar áreas estratégicas. Nesse contexto, as forças ucranianas enfrentam não apenas a ameaça das tropas russas, mas também a crescente presença de soldados norte-coreanos, que, embora inexperientes no terreno ucraniano, estão sendo enviados para reforçar as linhas de frente. Um dos principais desafios para a Ucrânia é a falta de recursos em certas áreas da frente, o que forçou o exército ucraniano a tomar medidas desesperadas, como o aumento das operações de sabotagem e o uso de drones para atacar posições estratégicas. Apesar disso, as forças ucranianas continuam recebendo apoio crucial de seus aliados ocidentais, que estão fornecendo tecnologia avançada, incluindo mísseis de longo alcance e sistemas de defesa aérea. A pressão internacional sobre a Rússia e a Coreia do Norte também aumenta, especialmente à medida que crescem as preocupações sobre o possível fortalecimento do vínculo entre os dois países. A comunidade internacional teme que o fluxo de armas e recursos entre Moscou e Pyongyang não só prolongue o conflito, mas também expanda seu alcance, gerando consequências ainda mais graves para a estabilidade na região e além. Por sua vez, a estratégia de Donald Trump, caso implementada, poderia ser a chave para desescalar a guerra. Embora os detalhes do plano de paz sejam incertos,
A possibilidade de um cessar-fogo e a criação de uma zona desmilitarizada poderiam ser passos importantes para frear a violência e estabelecer as bases para uma possível resolução. No entanto, como demonstrado pelo curso do conflito até agora, as negociações de paz nesse cenário continuam sendo muito complexas e dependem de muitos fatores, incluindo os interesses da Rússia, da Ucrânia e de seus aliados. Enquanto a guerra continua a se desdobrar em várias frentes, analistas internacionais têm apontado o impacto de alianças incomuns, como a entre Rússia e Coreia do Norte, que se intensificaram desde o início da invasão da Ucrânia. Essa colaboração não apenas reconfigurou a dinâmica do conflito, mas também chamou a atenção da comunidade internacional para o potencial aumento da instabilidade global. A Rússia, enfrentando sanções severas e um declínio significativo em seus recursos militares, encontrou na Coreia do Norte um aliado estratégico que, embora controverso, forneceu suporte em termos de força humana e armamentos de médio alcance. No entanto, há dúvidas sobre a eficácia dessa parceria. A entrada de tropas norte-coreanas no teatro de operações não foi suficiente para reverter o avanço das forças ucranianas em regiões estratégicas, como Kursk e Donetsk. Além disso, a natureza inexperiente das tropas de Pyongyang tem sido um fator decisivo nas batalhas recentes, segundo especialistas militares. Por outro lado, a Ucrânia tem intensificado sua parceria com os aliados ocidentais, aproveitando tecnologia de ponta e suporte logístico. Novos sistemas de defesa aérea, como o Patriot e o NASAMS, foram implementados para repelir tanto ataques russos quanto norte-coreanos. Em paralelo, drones não tripulados, como os fornecidos pela Turquia e Alemanha, têm desempenhado um papel crucial em monitorar movimentações inimigas e fornecer dados em tempo real para as unidades no campo de batalha. Ainda assim, a presença norte-coreana introduz um novo nível de complexidade ao conflito. Tropas treinadas sob um regime autoritário, acostumadas a condições extremas e a doutrinas rígidas de combate, podem apresentar desafios inesperados para os ucranianos. Apesar disso, relatos indicam que muitas dessas unidades enfrentam problemas graves de moral, exacerbados por um desconhecimento cultural e linguístico do território onde operam. O impacto desse deslocamento de forças não se limita à Europa Oriental. No Pacífico, aliados dos Estados Unidos, como Japão e Coreia do Sul, têm expressado preocupações sobre como essa colaboração pode influenciar o equilíbrio de poder na Ásia. Se Pyongyang obtiver tecnologia avançada de Moscou, especialmente em termos de mísseis de longo alcance, isso poderia ameaçar diretamente os interesses de segurança regional e aumentar a pressão sobre Washington para reagir com maior firmeza. Enquanto a guerra atinge novos patamares de complexidade, resta saber se as alianças de conveniência entre Moscou e Pyongyang podem sustentar os esforços militares no longo prazo. Observadores internacionais também ponderam se o crescente envolvimento da Coreia do Norte no conflito poderá atrair sanções adicionais contra o regime de Kim Jong-un, além de intensificar os esforços diplomáticos para isolar ainda mais tanto Pyongyang quanto Moscou no cenário global. Assim, o conflito deixa de ser uma guerra limitada ao território ucraniano e se transforma em um ponto focal de disputas geopolíticas mais amplas, onde cada movimento é acompanhado por implicações globais. Com isso, permanece a incerteza sobre quais serão os próximos capítulos dessa crise multifacetada, enquanto civis e soldados continuam a pagar o preço mais alto no campo de batalha. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistirem. O que acharam? Deixem sua opinião nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!